Eu vou repetir aqui a primeira frase desse novo malabarista da saúde, o Marcelo Queiroga. Eu chamo de malabarista mesmo, é ministro, eu sei, mas ele está lá equilibrando os pratinhos para atender ao negacionismo do presidente, mas também avançar na vacinação, já que há uma pressão nacional e até internacional para que o governo Bolsonaro faça isso, embora o próprio presidente não admita nenhum recuo retórico. Olha, ele falou o seguinte: o diferencial agora, vou repetir a palavra, tá? Que ela é muito importante. O diferencial agora é seguir as recomendações da ciência. Se o diferencial agora é seguir as recomendações da ciência, é porque em um ano de pandemia, o Ministério da Saúde, do governo do presidente Jair Bolsonaro, não estava seguindo as recomendações da ciência. O ministro Marcelo Queiroga, ele não pode ali incomodar muito a claque bolsonarista, mas a declaração dele é muito clara. Há uma mudança de comportamento agora, que já morreram 282 mil brasileiros. O diferencial depois de um ano da pandemia é esse: seguir as recomendações da ciência, que não estavam sendo seguidas pelo presidente da República. Isso é gravíssimo. E aí ele fala que a urgência nesse momento é melhorar o sistema de atendimento hospitalar no país, que é, obviamente, o que eu venho defendendo desde o começo da pandemia, mostrando, inclusive, que certa contenção, distanciamento social, isolamento, tudo aquilo que a gente pregava, inclusive, lá atrás, quando ainda não tinha nem álcool gel e máscara disponível na farmácia, tudo isso precisa ser conciliado com uma estruturação do sistema de saúde, para melhorar o atendimento e para ter como atender a tanta gente que vai sendo contaminada, conforme o vírus vai se propagando. O que é curioso é que eu citei aqui ontem a reação do primeiro-ministro da Saúde, que foi afastado pelo Jair Bolsonaro, como outros, em relação à declaração do Paulo Guedes, que tentou atribuir a falta de vacinas ao primeiro-ministro da Saúde, quando nem sequer havia vacina testada no mercado, lá no começo da pandemia, quando o mundo começava a reagir. A vacina Pfizer foi oferecida para o Brasil em agosto, o Mandetta saiu do governo em abril. O Paulo Guedes, no seu lado bolsominion, fica tentando terceirizar a responsabilidade do presidente e fala esse tipo de... solta esse tipo de insulto, né? Não só a pessoa do Mandetta, por mais que se tenha divergência, por mais que houvesse uma ignorância mundial naquele momento, é um insulto a ele e é um insulto à inteligência do povo brasileiro. Agora, o Mandetta, ao reagir à declaração do Paulo Guedes, ele afirmou que os 5 bilhões de reais iniciais a que o Paulo Guedes se referiu foram destinados à compra de 15 mil leitos de CTI, Centro de Terapia Intensiva, e equipamentos de proteção individual, como máscaras, e testes que, segundo o próprio Mandetta, o governo não usou e deixou vencer. Segundo o próprio Mandetta, que eu digo, entre aspas, aqui a declaração dele, porque isso veio à tona em reportagens na imprensa, mostrando como esses testes estavam ali caducando, sem o governo saber o que fazer com eles, sendo que no mundo civilizado inteiro os testes foram fundamentais para ver o rastreio dos contatos das pessoas que foram contaminadas, para que fossem isoladas as pessoas que pudessem estar contaminadas também, até haver o resultado do teste, e isso é uma das medidas de contenção da propagação do novo coronavírus. Isso foi deixado de lado pelo governo Bolsonaro. Mas eu volto ao meu ponto. O primeiro-ministro da Saúde, afastado pelo presidente, estava lá destinando verba à compra de leitos de CTI. Estava lá cuidando do quê? Do atendimento, de melhorar o sistema de atendimento hospitalar no país. Então, o quarto ministro da Saúde está voltando a fazer o que o primeiro-ministro da Saúde estava fazendo e que desagradou o presidente Jair Bolsonaro, porque ele vinha com um discurso negacionista, querendo que a população brasileira ficasse dentro da normalidade quando as condições normais de temperatura e pressão não eram as mesmas. Aqui estou usando a expressão tradicional que a gente aprende na escola da CNTP de um modo metafórico. Claro, a gente está falando aqui de que havia um vírus se propagando. Não é uma situação normal, é uma situação excepcional, exige cuidado, senão as pessoas morrem. O presidente, que estava mais interessado em indicadores econômicos para garantir a reeleição em 2022, ele não quis saber, chamou os brasileiros de maricas, chamou de frouxos, aqueles que tomavam cuidados, aqueles que, mesmo tendo de exercer as suas atividades,
passaram a exercê-la com o devido cuidado, com uma série de restrições que existem até hoje. Mas ele insuflou a população a se comportar de uma maneira inconsequente e o resultado está aí. O Brasil está com uma curva ascendente no número diário de mortes, que é única. Ele está com o maior número de mortes por dia nesses últimos dias no mundo todo. Eu vi hoje de manhã os cientistas ali colocando nas redes sociais os gráficos de mortes confirmadas na semana, e nessa semana o Brasil está subindo enquanto os outros estão descendo. Os Estados Unidos, que estavam lá em cima, estão descendo vertiginosamente. O Donald Trump não foi completamente Bolsonaro durante o governo dele, ele tomou iniciativas para garantir a vacinação e o Joe Biden acelerou a vacinação iniciada pelo Donald Trump, apesar de várias declarações inadequadas do Donald Trump que foram emuladas da pior maneira pelo Jair Bolsonaro no Brasil. Mas alguma coisa ele plantou ali e o Biden acelerou e agora os casos estão caindo e os Estados Unidos vão vacinar a população até maio, de acordo com aquilo que o Joe Biden está prometendo, enquanto o Brasil a curva está subindo e aí vem essa mudança no Ministério da Saúde, sem qualquer reconhecimento de responsabilidade, para voltar a ter na frente do Ministério alguém que faz aquilo que o primeiro-ministro da Saúde estava querendo fazer. Só que alguém, claro, muito mais disposto a fazer ali concessões retóricas para a claque virtual bolsonarista, esse pessoal reacionário aloprado que fica negando a gravidade e propagando teorias conspiratórias nas redes sociais. O Bolsonaro precisa alimentar esse pessoal. Agora, voltando aqui ao começo da notícia, tem uma insatisfação aí por parte do Centrão, de integrantes do STF e do TCU. Vamos separar as coisas aqui. O Centrão está insatisfeito porque queria alguém deles no Ministério da Saúde. Mesmo que fosse ali para ter outros cargos, não o cargo da dianteira ali do protagonismo nesse momento de tamanha crise, mas também, até porque o Arthur Lira fez ali a sua propaganda quase que demitindo o Eduardo Pazuello na rede social antes de o Bolsonaro decidir que o Marcelo Queiroga seria o escolhido. Ele fez a propaganda da cardiologista Ludmilla. Arthur Lira, presidente da Câmara, eleito com apoio do Bolsonaro, mesmo sendo réu, condenado por improbidade, aquilo tudo que a gente fala na pauta de impunidade. Mas o Centrão está insatisfeito, porque a indicação veio do Flávio Bolsonaro. E o Centrão, como eu estou falando nesse programa há dias, e está sendo confirmado por reportagens a cada dia na imprensa, ele não desce com o Bolsonaro para o fundo da cova, no sentido político do termo. Ele apoia, garante que não vai empichar o presidente por qualquer escândalo da família deles, afinal o pessoal do Centrão está cheio de telhado de vidro, Arthur Lira agora está querendo restringir ainda mais a atuação do Ministério Público Federal, claro que quer restringir, é um sujeito que foi alvejado por investigações, não quer ser mais, né? Como vários ali, que sabe bem o que fizeram nos gabinetes passados, estão preocupados com o que possa surgir contra eles no futuro. Então eles querem restringir o âmbito das investigações.